Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e esse é o módulo 12, ou capítulo 12, do CCNA 1, versão 7, ITN, tá certo? Vamos falar sobre endereçamento IPv6. Tá? Vamos lá, ver o que tem nesse capítulo. Bom, vamos ver o que levou, os problemas no IPv4 que levaram ao surgimento do IPv6, representação do endereço, tipos de endereços, configuração estática e endereçamento dinâmico. Tá? Vamos lá? Muito bem. Logo em seguida a gente vai ver como é que a gente implementa esse endereçamento, né? E alguns tipos de endereços. Vamos lá, vamos ver isso aí. Problemas no IPv4, a gente já viu isso em capítulos passados, né? O problema do esgotamento do endereços IPv4, como o IPv6 tem 128 bits, o número de endereços é muito maior. E aí solucionaria esse endereço, né? Esse problema de falta de endereço. Só que enquanto isso não acontece, né, enquanto o IPv6 não substitui totalmente o IPv4, eles vão ter que conviver em conjunto. E como na WAN é mais difícil a gente trocar tudo para IPv6, né, mais fácil na LAN, né, quais são as soluções possíveis para essa sobrevivência dos dois em conjunto nesse período de transição, né? A gente pode, por exemplo, claro, a gente vai ter a pilha dupla, que a pilha dupla significa o quê? Uma mesma máquina rodando tanto o protocolo IPv4 quanto o IPv6, isso já acontece em todas as máquinas, dispositivos finais principalmente, intermediários a maioria. Tá? O tunelamento. O que é o tunelamento? O tunelamento é você pegar e colocar o pacote IPv6 dentro de um pacote IPv4, ou vice-versa, mas o que é mais comum é isso, você encapsula o IPv6 dentro do IPv4. Então, o pacote IPv4 circula na internet normalmente, chegando no destino você desencapsula ele, e aí você tem o IPv6 bonitinho, tá certo? NAT64 também é uma tradução que a gente faz uma relação, né, de 1 para 1 ou 1 para N dos endereços IPv6 com IPv4. Então, dentro da tua rede local tem os endereços IPv6, quando sai para a internet muda para um endereço IPv4. Tá? Então, são duas soluções possíveis da WAN, né, e a solução de pilha dupla também. Bom, como é que a gente representa o endereço IP versão 6? Gente, são 128 bits. A gente vai representar isso por números hexadecimais, ao contrário do IPv4, que eram números decimais. Isso vai facilitar a nossa vida. Por quê? Porque eu tenho que cada algarismo hexadecimal representa exatamente 4 bits. Isso não acontecia com o decimal, né? Mas o hexa é assim. Então, se eu tenho aqui 4 algarismos hexa, eu tenho 16 bits. Se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes 16, vão dar os 128 bits. Tá certo? Então, você representa aí por números hexadecimais, claro, separados por 2 pontos a cada 16 bits. Tá certo? Em cada um desses a gente chama de hexteto, 16 bits. Ok? Ok. Bom, tem duas regrinhas de representação, porque esse número é um número gigantesco, enorme e tal, mas a gente nota que o algarismo 0 aparece muitas vezes, né? Então tem duas regrinhas. A primeira é uma regra que vale também para o decimal. Tá? 0 à esquerda, a gente omite. Então, em vez de falar o endereço 192.168.048.010, a gente fala o 92.168.48.10. Tá certo? Mesma coisa vai acontecer no hexa. Então, em vez de, por exemplo, dizer 0 dB8, eu vou dizer dB8. Em vez de dizer 0000, eu vou dizer simplesmente 0. Tá certo? Então, essa é a primeira regra. 0 à esquerda, vamos omitir. Aí ficou menorzinho, né? Esse troço enorme aqui já ficou menor. A segunda regra, isso aí é novidade, né?
a gente não faz isso com os números decimais. A segunda regra é o seguinte: se eu tenho uma sequência de extetos aqui 0, eu posso omitir e simplesmente colocar 2 pontos, 2 pontos. Tá? Uma regra importante nisso aí é que a gente só pode fazer isso uma vez. Tá? Então, a gente escolhe onde a gente quer fazer essa omissão dos zeros e a gente pega e escolhe uma vez só e faz. Ok? 2 pontos, 2 pontos. Tá? Aqui a gente tem o número compactado aqui. Beleza. Falamos de representação. Agora vamos falar de tipos de endereços IPv6. Bom, em IPv6 a gente tem unicast, multicast e ncast. Não temos broadcast, ok? Unicast a gente já sabe o que é a comunicação de um para um, multicast, comunicação de um para vários, e ncast é uma novidade. Tá? Na verdade, esse endereço ncast é um endereço unicast, mas que pode ser atribuído a vários dispositivos. Tá? O uso de endereços Ncast está fora do escopo do curso CCNA. Tá? É bom saber que existe essa classificação, mas o que a gente vai usar mesmo é o unicast e o multicast, tá certo? E o que a gente vai estudar no CCNA 1 é o unicast. Inclusive o unicast tem subcategorias que a gente vai ver. Muito bem. Vamos então dar uma olhada um pouco mais em detalhes no endereço IPv6, tá certo? Assim como o endereço IPv4, o endereço IPv6 também tem duas partes. No IPv4 você lembra bem que era a parte de rede e a parte de host. No IPv6 isso aí mudou de nome. Agora chama prefixo e ID de interface. Ok? Não existe máscara em IPv6, existe só prefixo. E a maioria absoluta das vezes o prefixo vai ser /64. O que significa isso? Metade do endereço vai ser parte de rede ou prefixo e metade do endereço vai ser ID de interface. Tudo bem? Bom, como eu falei para vocês, o endereço unicast IPv6 tem subcategorias aqui. Então tem várias aqui. Dentre as mais usadas, que a gente vai usar mais na hora da configuração dos roteadores e dispositivos finais, é a unicast global e link local. Tá? Esses são os dois endereços que a gente mais vai usar. Aí tem outras classificações aqui. Okay? Beleza. Existiu também um endereço local exclusivo, etc. Tá certo? Que é endereços unique local, ok? Muito bem. O que acontece, gente? Os endereços IPv6, assim como os IPv4, eles são distribuídos pelos organismos mundiais de distribuição de IP, tá? Sendo que o maior de todos é o IANA, ok? Por enquanto, o pessoal está distribuindo endereços IPv6 apenas que comecem com 001, tá certo? Isso faz com que o primeiro exteto seja sempre de 2000 até 3FFF. Tá? Então, somente esses que estão sendo distribuídos. Os demais estão reservados. Muito bem. Além de dividir por prefixo e por ID de interface, tem uma subdivisão do prefixo, que é o ID de subrede. Tá certo? Então, a gente pega um exteto para ser ID de subrede. Isso vai facilitar muito a gente na hora de dividir em subredes. Tá certo? Então, o prefixo de roteamento global é um prefixo que o teu provedor te dá. E são 3 extetos, na verdade. Tá? O quarto exteto fica do teu controle. Fica você adquiriu lá esses 3 extetos lá do teu provedor e o quarto exteto fica para você usar do jeito que você quiser para fazer subredes. É bem prático. Muito bem. O endereço link local
é um endereço que tem abrangência, como o nome diz, local. Geralmente é FE80 alguma coisa. Tá? Então, toda interface vai ter pelo menos esse endereço de link local. Quando eu habilito uma interface para IPv6, automaticamente ela se auto-atribui um endereço de link local. Depois eu posso colocar manualmente se eu quiser, mas existe essa auto-atribuição. Então, é obrigatório. Toda interface que está habilitada para IPv6 é obrigatória ter um endereço. É diferente do IPv4, né? Você pode ter o protocolo ligado no IPv4 e não tem endereço nenhum. Tá? Claro que não vai funcionar, mas... No momento, agora, o IPv6 é o contrário. No momento que você habilita a interface com o IPv6, automaticamente vai ter que ter esse endereço de link local. Tá? E se eu quiser me comunicar com equipamentos em outra rede, aí eu preciso do unicast global. Tudo bem? Então, qual é a via de regra, o mais comum de acontecer? Toda interface vai ter dois endereços. Uma de link local, para se comunicar localmente, descobrir vizinhos, etc. E outra, unicast global, aí para se comunicar com a rede de fora, internet, essas coisas. Okay. Vamos lá. O que é GUA e LLA? Tá? Endereço unicast global, endereço link local. Tá? Podemos configurar isso de forma estática. Tá? No caso aqui ele está mostrando a configuração de um roteador, e é muito simples a configuração, enquanto no IPv4 é IP address, no IPv6 é IPv6 address. Só isso. Aqui ele está mostrando como é que faz isso no PC. Tá? Você pode configurar aqui direto. Link local. Quando você configura o endereço de link local, você tem que colocar esse parâmetro aqui no final, ó, link local. Tá certo? Para ele entender que é o endereço de link local. Os endereços também IPv6, não de link local, os endereços unicast global, podem ser adquiridos automaticamente de duas formas diferentes. Ou a partir do roteador que está na rede, ou a partir de um servidor de DHCP. Tá? Então, uma vez colocado na rede, uma vez tendo endereço IPv6 de link local, os computadores podem se comunicar com os roteadores. Tá? Então tem várias mensagens que ele troca. Né? Quando o computador é colocado na rede, ele manda um router solicitation para uma mensagem multicast que vai atingir todos os roteadores. Né? E os roteadores têm essa mensagem aqui de router advertisement. Tá? E o que acontece? Se o cliente estiver configurado para usar o Slack, o que é o Slack? O Slack é uma configuração automática de endereço IP provenientes do roteador. O que vai acontecer? Então, se o meu cliente estiver com o stack ligado, ele vai receber o prefixo do roteador, que é o prefixo, né? E o ID de interface, o próprio computador ou dispositivo final vai se auto-atribuir. Isso é bastante bacana. E funciona em segundos, tá? Sem necessidade de servidor DHCP. No entanto, se você quiser usar servidor DHCP, você pode. Tá? Inclusive, você pode usar o servidor DHCP junto com o Slack. Ou seja, o Slack dá o endereço IP e o DHCP dá o resto. Servidor DNS e etc. Tá? Ou você pode trabalhar com o DHCP versão 6 no modo stateful, como a gente diz, né? Em que o servidor DHCP dá tudo. Dá endereço, dá tudo. Certo? Tá ali, ó. O método do Slack, ó. Esse prefixo ele obtém do roteador e essa interface ID, a própria máquina se auto-atribui, tá? De duas maneiras possíveis. Ou vai usar esse AUI64 que a gente vai explicar o que é, ou vai ser um número randômico. Linux e os iOS da Cisco usam o AUI64. O Windows usa um número randômico. Tá? Como é que é esse processo, né? No processo 2, a gente tem o DHCP stateless, tá? Junto com o Slack. Então, tem aquele RA e RS message, isso aqui sempre vai ter, em que o computador troca mensagens com o roteador. O roteador vai dizer o seguinte, olha só, toma esse prefixo para você já vai ter o endereço. Agora, as informações adicionais, pega em algum servidor DHCP. Isso que ele vai fazer. Ele pega
e as informações adicionais lá com o servidor DHCP. Né? E o DHCP stateful, tá? Existe essa troca de mensagens inicial aqui, sempre vai existir, né? E o roteador vai dizer para ele, olha só, não é mais comigo, agora você vai pegar todas as informações com o servidor DHCP. E é isso que ele pega e faz. Tá? Fazer tudo que seu mestre mandar. Né? A gente falou anteriormente sobre a UI64, né? A UI64 é uma maneira de auto-atribuir essa parte, esses 64 bits aqui. E a gente vai ver que essa parte aqui ele vai vir justamente do endereço MAC da placa de rede. Isso é bastante interessante. Olha só como é que é feito. Ó. Ele pega... Só que o endereço MAC só tem 48 bits, né? Então, ele dá uma inchada nele aqui, ó. Coloca FFFE no meio, tá certo? Ele coloca aqui no meio FFFE. Aí ele fica com 64 bits. E ele pega esse cara aqui e inverte o 7º bit do endereço. Tá certo? Nesse caso, aí era FC, virou FE. Então é mais ou menos isso. Ninguém precisa decorar isso, pessoal. Mas precisa saber que o AE64 existe e que você dá para identificar que veio do AE64. Você olha o endereço MAC aqui, o final, você vê que é igual, tá certo? Então, você já sabe que o processo foi a UI64, na hora de criar esse endereço da parte de D de interface. Ah lá o Windows, ó. O Windows ele põe esse número randômico. Ele não põe o número UI64 não, tá certo? Ok. Endereçamento dinâmico, o link local, mesma coisa, né? É sempre esse F80 aí, depois vem a sequência de zeros, tá vendo? E aqui esse número gerado randomicamente também, ou é o I64, igualzinho, tá? Mesma coisa, sem problema nenhum. Tá? Roteador da Cisco usa isso, tá? Usa esse LI64. Né? Para a gente verificar a configuração, a gente dá o show, a gente pode dar show IPv6 int.br, tá? Que vai dar aqui a interface. Quando eu dou show interface, eu vejo o endereço MAC. Aí dá para eu comparar com show IPv6 interface BR. Né? É muito parecido com o IPv4, pessoal. Daí agora a gente tem um exercício, está lá no currículo, que a gente vai fazer na aula ao vivo. Tá? Bom, assim, o númerozinho IPv6, gente, é maior, mas o endereçamento IPv6 é realmente mais simples do que o IPv4, tá? Em termos de lógica. Vamos ver os endereçamentos multicast do IPv6. Tá? Multicast tem o prefixo FF00. Tá? E a gente tem os multicasts que são bem conhecidos e os multicasts atribuídos. Tá? Então tá lá. FF02, 2.2.1, né? Todos os nós. O que acontece? Esse endereço de todos os nós é semelhante, né, a um broadcast, mas não é um broadcast, tá certo? Muito bem, um laboratóriozinho. Tá. Subredes. Pessoal, fazer subredes em IPv6 é muito mais fácil do que IPv4, porque a gente não precisa fazer cálculo binário nenhum. Tá? Ele vem com um extetozinho aí, tá? Ou seja, 16 bits, que é o subnet ID. Só isso, acabou. Tá? Então, se eu tenho, por exemplo, uma rede 2001 DB8 ACAD, eu posso ter as subredes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e etc. Só isso. Tá? Então, olha como é que fica fácil. Né? Ele recebeu o prefixo 2001 DB8 ACAD. Então ele põe essa subrede como sendo 1, essa como sendo 2, essa aqui como sendo 3, essa como sendo 4, essa como sendo 5. Acabou o problema. Tá? É muito fácil mesmo. Aí como é que ele vai configurar as interfaces dos roteadores, nesse caso particular. Né? E aí a gente termina
esse capítulo. Vejo vocês na aula ao vivo.